Aquele abraço, amigo do esporte, aquele abraço, amigo da bola, chegando para mais um Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião, para aquela resenha de toda semana aqui no Super Canal 100% Caratinga, para falar das coisas do nosso esporte, para falar de futebol regional, para falar também de futebol nacional e de futebol mundial. Opa, hoje o programa está daquele jeito, hein? E escalei um timaço aqui para poder fazer esse Abrindo o Jogo comigo. Dr. Geraldo Lins, muito conhecido na cidade, ex-juiz, agora está curtindo a vida adoidado, como se diz, não é verdade? E meu amigo Aurimar, já disse aqui na live agora há pouco e volto a repetir, um dos jovens que eu mais admiro do nosso esporte regional, que é um cara sério, que é um cara competente, que é um cara de boas ideias e de credibilidade. A gente vai falar sobre esse assunto a partir de agora, aqui no Abrindo o Jogo. Doutor Geraldo, muito obrigado pela atenção, pela vinda aqui. Manda. Sei que o senhor está com a agenda muito concorrida. Porque não fazer nada sempre dá um trabalho. Não fazer nada dá um trabalho. E, meu amigo Aurimar, a gente já teve a oportunidade de tomar um café, bater um papo essa semana sobre algumas ideias. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no Abrindo o Jogo, você que já é nosso sócio aqui. É sempre bom estar aqui, Rogério, participando do seu programa. Bacana, a gente vai começar então falando com o doutor Geraldo sobre o Atlético. Bom assunto, doutor? Bom, melhor assunto. Melhor assunto. O senhor me mostrou uma carteirinha aqui agora há pouco, que o senhor foi sócio do Atlético, eu sou em 1982. Com o pai do Calil. Pai do Calil, Elias Calil. Elias Calil. Isso, vamos ver a carteirinha. Era o presidente. Ô Dani, dá pra fechar aqui, Dani? Consegue fechar aqui na carteirinha do doutor Geraldo? O pai sócio do Calil, do Atlético desde 1982, lá do Labareda. Olha só que beleza. O Elias Calil. Beleza. Era o presidente. E eu sou sócio, pago mensalmente. E nunca foi no clube? Nunca fui no clube. Eu queria ter Eu acho que nós temos que ajudar. É igual um filho ajuda um pai, ajuda a mãe. Nós, atleticanos, temos que ajudar o nosso clube, porque é o único que nos faz a alegria completa. Ultimamente tem feito muita alegria de cruzeirense também, não, né? Faz a alegria nossa. Aurimar como cruzeirense e o atleta tem feito muita sua alegria, Aurimar? Gente, essa parte aqui nem cita não, o meu time tá mal, viu? Mas vamos se safar aí. Até isso faz o Atlético. Até a alegria do atleticano. Agora, doutor, com certeza o grande título que o Atlético tem na história não foi daquele Atlético que se ouviu lá dos anos 80. Né? O grande título atleticano para os mais jovens, principalmente, é a Libertadores. Foi. Mas uma perguntinha que muito atleticano, quando eu faço, tem atleticano da nova geração que fala Ronaldinho, tem atleticano da geração passada que fala Reinaldo. Para o senhor, qual o melhor jogador da história do Clube Atlético Mineiro? Olha, aí você tem que olhar em que parte do campo que ele está. Ah, tem disso. Tem, porque o Reinaldo, dentro da área, nunca houve um melhor. O Zico disse que seria o próximo Pelé. Do Zico. Eu não. Tinha um repórter, um jornalista que falava que para o Reinaldo, um lenço era um latifúndio. Era, né? Então, ali dentro ele dominava. Agora, o Ronaldinho era um cara que saía de fora da área para fazer jogada. E era um espetáculo. Então é difícil você comparar. Agora, se você compara, por exemplo, Reinaldo com aquele que jogou aí agora, foi aquele que jogou lá, que foi da seleção brasileira, que jogou no Cruzeiro. O Fred. Não, aquele outro já passado. O Reinaldo era muito melhor. Tá. Então você sabe quem que é, aquele que teve um problema no joelho. Problema no joelho. Problema no joelho. Que depois teve no Barcelona, teve no... O Ronaldinho. Sabe? Eu não gosto de ficar falando, porque eles acham que depois... Então, o Reinaldo era muito melhor. O Ronaldinho era muito... O Reinaldo, para muita gente, foi o melhor jogador. Agora, colocar um jogador para acabar com ele. O Cruzeiro comprou um jogador para quebrar todo o jogo, ele quebrava ele. Batia bastante nele. Batia, então não teve jeito. Eu fiz uma entrevista. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Reinaldo quando ele esteve aqui no jogo festa do dia 1º de maio, não me lembro mais o ano, se foi 2016. Inclusive, ele me recebeu muito bem. E o Abrindo o Jogo naquela oportunidade foi até no hotel, no café da manhã, sentado eu e ele batendo um papo. A gente fez o programa com mais de 1 hora de duração.
E o Reinaldo falava exatamente disso, né? De como que ele apanhava dos zagueiros. É demais. Porque era uma época em que o jogador de futebol, principalmente o atacante com qualidade, apanhava muito. Muito. Quebrava tudo. Se hoje, quando o cara fala assim, houve uma entrada violenta, esses caras que vocês veem hoje ainda, Abelão batia demais nele, o Abel bateu demais nele no Cruzeiro, né? Então tinha vários jogadores. Eu nem lembro. Você lembra o nome? O Orimar lembra, que o Orimar é mais novo do que a gente um pouquinho. Né? Mas o Procópio batia muito depois também. Né? E assim, ele reclamou bastante. O Chicão, que jogou no São Paulo, Fontana batia demais nele. O Papai Joel, que até batia muito também. Então, assim, era aquela zagueirada que da medalhinha pra baixo era joelho, era canela. Quebrava muito. Mas assim... Eles acabaram com o joelho do Reinaldo. O Reinaldo, pra você ter uma ideia, me falou que com 15 anos ele fez a primeira cirurgia no joelho. Então o cara que faz a primeira cirurgia com 15 anos, hoje os moleques com 15 anos não chegou a jogar nem no profissional ainda. Ele com 15 anos, ele jogava no Atlético, no profissional, e fez a primeira cirurgia. Já quebrado. Então quando ele chegou no auge, já todo estourado. Então, e pra você ver, o que ele fazia já sofrendo aquelas consequências das agressões. Mas o dirigente de futebol naquela época também, ele era um dirigente de futebol que só visava muito a questão do lucro em si, não queria saber se o cara estava bem, se estava mal, queria botar o cara para poder jogar. Quando eu falo que o Orimar hoje tá tudo bem, guardadas as devidas proporções, né? É um dirigente de futebol com uma mentalidade diferente, até para o nosso futebol regional, que também o Dr. Geraldo acompanhou durante muito tempo, sabe que por aqui também a gente tinha muito dirigente que só queria levar vantagem também. Né? Futebol de hoje não permite mais, né, Orimar? Essa história do cara colocar o cara de qualquer maneira para jogar, tem que olhar para o jogador como ser humano também, né? Se não for assim, não consegue formar um time como você conseguiu formar lá no Palmeiras de Santa Efigênia, né? A medicina esportiva, né, ela desenvolveu muito, né? Então, quando você cita mais o doutor aqui, o caso do Reinaldo, apesar de eu ser cruzeirense, eu assisti alguns vídeos dele como jogador. Então, a única estratégia que tinha dos outros clubes adversários para parar um atleta daquele nível só quebrando, era literalmente a falta, né, a agressão ao atleta. É lógico que hoje a gente tem uma mentalidade, hoje um tempo mais moderno, onde o atleta em si, né, ele considera o outro como colega de profissão. Que mudou isso. Antes era rivalidade ao extremo. Né? Exatamente. O doutor explanou muito bem aqui. Existe sim um respeito hoje muito grande. É lógico que tem aquela falta para matar a jogada, né? E não matar o adversário. Exato. E você vê, um dia desse, no campeonato inglês, você viu aquele coreano? O Son. Quando ele percebe que quebrou o tornozelo do colega, ele chorou. Ele chorou. Mas aí, vai também de uma questão de cultura, não de educação. Claro. A cultura do oriental é diferente. Era um pouco diferente, né? A educação que se tem. Eu costumo dizer, gente, que eu tenho muita esperança que o Brasil vai melhorar um dia. Porque o Brasil, e quando eu falo Brasil, eu falo principalmente das pessoas, dos brasileiros. Porque o Brasil é um país relativamente jovem. Né? É um país de 500 e poucos anos, de 522 anos, né? De 519 anos. É um país jovem. Se você comparar com as culturas europeias, as culturas do Oriente Médio de milhares de anos, então nós somos um país relativamente jovem. Claro que eu não vou ver essa melhora, né, mas é um país jovem, então eu tenho muita esperança que a gente melhore ainda, principalmente nessa questão cultural que vai diretamente ligado ao futebol. Ela está diretamente ligada ao futebol. O que acontece no futebol da questão de racismo, da questão de agressão, isso tudo é reflexo do que a gente vê no dia a dia na sociedade. O que acontece aqui no estádio, o cara extravasa. Lá no estádio ele ganha uma coragem para poder fazer, até porque está cercado dos seus. Né? O cara no estádio ele fica mais valente, porque não está sozinho. No estádio, o cara vai pro estádio e chama o zagueirão de 1,90 m de macaco, porque ele tá com mais 20 mil do lado dele. Agora, se ele encontrar com esse mesmo negão na praça de alimentação do shopping, ele não vai chamar ele de macaco. Não vai chamar, mas no estádio ele vai, porque ele tá com mais 10 mil do lado dele. Então, o futebol é apenas um reflexo do que a gente vê na sociedade. Exatamente. A rede social hoje é um reflexo disso também.
Quantas pessoas você conhece que na rede social é um leão, é bravo e tal, e na vida pessoal é um gatinho manso, né? Então, é assim que acontece. Rogério, você falou uma coisa muito interessante. Quando eu retornei para trabalhar com futebol amador, em 2016, a primeira sugestão que eu fiz na primeira reunião que eu participei da Copa Distrital, era que a gente criasse um grupo dos diretores da Copa. Justamente para aproximar, porque quando eu jogava bola, apesar que eu nunca fui craque, mas sempre brincava, né? Não existia um relacionamento, não existia um respeito entre os clubes. Existia aquele dia do domingo ou do sábado, que fosse, para você jogar, vencer ou perder, e o que valeria era a continuidade no campeonato. Por isso que a gente não tinha tanto diálogo como a gente tem hoje. Hoje os diretores continuam com o grupo, tá certo? Os atletas em si, adversários ou não, todos participam de conversa do WhatsApp. Então, quando a gente vai para um jogo, praticamente todo mundo já sabe o que já está para acontecer naquele jogo, né? Quem vai jogar pelo empate, quem vai jogar... E tem coleguismo entre os claro, atletas. Claro, acabou o jogo, eles estão dando risada. Claro. Então, hoje a gente conseguiu muito, assim, um avanço muito considerável na questão do respeito, né? Mas por outro lado também, doutor Geraldo e Aurimar, o jogador jovem, ele tem um desconhecimento da história da instituição onde ele está, que é assustadora. Isso acontece na seleção brasileira, isso acontece no Atlético, como aconteceu com aquele lateral agora, o Guga. Nossa, aquilo é um absurdo. O Guga, ele é flamenguista? É um direito dele. Ele assistir o jogo do Flamengo e torcer e vibrar com o gol do Gabigol é um direito dele. Agora, essa mania ele, que as como pessoas jogador, manifestar isso... Essa mania que as pessoas têm, que acham que tem que compartilhar tudo em rede social, ele foi de uma inocência, porque faltou a ele, de repente, conhecer a rivalidade Atlético e Flamengo. E daquela origem daquele aquele juizinho. Sim, do Reit, amigo do senhor. Reit, não é amigo do senhor, não? Não é Rata. Rata. Então, que ganhou um campeonato pro Flamengo. Então ganhou. Faltou ao Guga. Não ganhou, não. Tomou um campeonato pro Flamengo. Agora, o senhor acha que faltou ao Guga conhecer essa história? Né? Agora, se ele conhecer essa rivalidade... Mas será? Ele convive diariamente. Hoje o Reinaldo trabalha no Atlético, como lá na base, na formação. E o Éder está trabalhando no profissional do Atlético. Contato direto com esses caras. O Everton trabalha no Atlético, contato direto com esses caras. Será que numa resenha, num café da manhã, numa viagem, o Guga nunca ouviu o Éder do lado dele falar que o Atlético foi prejudicado contra o Flamengo? Será que ele nunca ouviu isso? Acredito que não. Não é possível. Acredito Será que ele nunca ouviu? Ou pior, se ele ouviu, ele... Nem pensou. Porque não é possível o cara fazer um negócio desse. Aí que é a questão do jovem que faz lambança e do maduro que sabe a hora de botar. É aquela velha história, né? Que minha mãe sempre fala. Macaco velho não põe a mão com boca. Não põe, não. O Vanderlei Luxemburgo é tão flamenguista ou mais do que o Guga. Muito mais, jogou lá, foi lateral. Certo? O Luxemburgo hoje é técnico do Vasco. Maior rival, né? Você acha que o Luxemburgo ia postar um videozinho dele na casa dele vibrando com o gol do Gabigol? Não. Bom, mas no próximo bloco eu quero abordar mais um pouco de assunto de futebol com vocês e falar um pouco do futebol regional, porque o doutor Geraldo Lins já fez parte de algumas juntas aqui em Caratinga, esteve na última eleição lá da Liga na mesa, com todos nós lá, naquela eleição que colocou o Tom como presidente da LCD, e ele vai poder nos contar um pouco dessa experiência. E até alguns casos que ele participou, né, doutor? Sim. Como o senhor nos contou aqui agora há pouco de um caso que a junta pegou e se juntou e foi verificar. Exatamente. Então, assim, a experiência do doutor Geraldo Lins, ela passa pra gente a credibilidade, porque quando você acha que tem algo, tudo errado, não, tá errado, tem falcatrua, não sei o que, tudo. Mas quando você vê pessoas como o doutor Geraldo Lins, e você continuar achando que tem falcatrua, então tem uma coisa errada com você. Aí tem uma coisa errada com a sua cabecinha. Né? Então a gente vai continuar nesse assunto aqui no próximo bloco. Mas agora, para fechar um pouquinho, dar um pitaco sobre o Campeonato Brasileiro rapidinho. Né? A vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, obviamente, eu não espero que o torcedor, aquele mais apaixonado, ele aplaude a vitória do Flamengo, porque o torcedor é passional. É completamente compreensível isso. Agora, o dirigente de futebol,
Os cartolas, aqueles que assinam o cheque, que fecham o contrato. E os técnicos de futebol, aqueles que vão para dentro do campo, que escala time, que pede para contratar A, B ou C. Esses deveriam refletir sobre por que o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro com essa diferença de pontos, jogando bem. Porque o Palmeiras fez a pontuação que, se não é o Flamengo, ele era campeão brasileiro. O Santos, a mesma coisa. Então, o Flamengo estipulou um patamar diferente. Não estou aqui fazendo graça com o que diz o Bruno Henrique, não. É exatamente isso. O português chegou e sabe aquela história do salto com vara na Olimpíada? Ele levantou o sarrafo. O torcedor de futebol no Brasil agora, ele vai começar a cobrar do seu time, que investe muito no futebol, que não só ganhe jogo, mas que agrade o torcedor. E ganhe jogando. E ganhe jogando. Porque futebol é entretenimento. Durante muito tempo no Brasil, se passou a ideia de que para ser campeão você tinha que jogar feio. Para ganhar campeonato, você tinha que jogar feio. Eu cansei de ouvir. Não, o importante é vencer. O importante é jogar bem, porque a vitória fica mais perto. É isso que o português veio ensinar para o São Paulo também. O São Paulo, para mim, tem mais mérito do que o Jesus ainda. Porque o time dele é inferior. O time dele é inferior. E tá jogando. Só que a vidraça da vez é o Jesus, porque tá ganhando. Tá ganhando. Mas o Sampaoli, pra mim, tem mais mérito do que o Jesus. Porque olha pro time do Santos. Quem do Santos é que só fala assim, nossa, esse caberia no Atlético? Olhando sem olhar pra campanha que o Santos tá fazendo agora. Olha, eu só pensaria naquele baixinho. No Soteldo? Soteldo. Mais ninguém. Mas antes dele jogar no Santos, nem sabia que ele existia. Nem sabia. Então, isso é mérito do treinador. Imagina também que Bruno Henrique, né, e Gabriel não tivessem saído do Santos com esse técnico. Como é que está? Aí entra aquela outra parte que eu falei. O dirigente tem que olhar para o que o Flamengo fez durante 6 anos, no mínimo, desde é aquilo que eu te falei no Bandeira, início, que eu acho que o atleta está fazendo hoje. O atleta não está investindo, está pagando conta, segurando. Para poder... Para depois expandir. Porque senão ele não aguenta. Eu me lembro que o Alexandre Calil falou, parece que no Bola da Vez, na ESPN, uma vez, há uns 6, 7 anos atrás. Gente, a sorte dos grandes clubes no Brasil é que lá no Flamengo eles roubam demais. Porque o dia que eles colocarem as contas do Flamengo em dia, nós estamos ferrados. E eu estou desconfiado que esse dia chegou. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Aquele pão quentinho saindo do forno, biscoitos artesanais, bolos. Aqui na Padaria Santa Cruz, a gente faz de tudo para que você tenha o perfeito café da manhã. E para o lanche da tarde tem salgados, hambúrguer, baguete. Dá até água na boca, não é? E tem também produtos sem lactose e sem glúten. Para deixar a sua festa ainda mais gostosa, recebemos encomenda de bolos, tortas e docinhos. Aqui na Padaria Santa Cruz só produzimos alimentos que colocamos na mesa de nossos familiares. Padaria Santa Cruz, há mais de 17 anos com você. VIP Eletrônicos, a loja de informática e games mais completa da cidade. Jogos para todas as plataformas, placa de vídeo, placa-mãe, memória, processador, notebook, celular, videogames, drones e acessórios em geral. Na VIP Eletrônicos, você tem também assistência técnica em computadores, notebook e videogames. Tudo isso com o menor preço e profissionais capacitados. Tudo que é novidade você encontra na VIP Eletrônicos, Avenida Olegário Maciel 412, em Caratinga. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito.
A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite, aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião. Eu continuo com a visita ilustre aqui do Dr. Geraldo Lince e a não menos ilustre, meu amigo Aurimar, lá do Palmeiras, de Santa Efigênia, para a gente poder continuar batendo papo sobre futebol. A gente falava agora há pouco da questão da formação de base e citamos o caso do Bruno Henrique, né, que hoje foi eleito o melhor jogador da Libertadores da América. No domingo agora, eu fui convidado pelo meu amigo Zé Antônio lá no Esporte Clube Caratinga, porque houve uma reunião do clube com os pais dos 7 alunos que foram aprovados pela peneirada do Santos. Foram 622 garotos, deixa eu pegar os números corretos aqui, 622 garotos e 7 aprovados. 7 aprovados. De 622 foram 7 aprovados. E os atletas que passaram: o Arthur Sabino Medeiros Costa, que nasceu em 2012, o Saulo Lúcio Martins Pinto, que nasceu em 2011, o Miqueias Ribeiro Domingos, que nasceu em 2007, o Guilherme de Amorim Souza, que nasceu em 2008, o Arley Peixoto Gonçalves, que nasceu em 2011, o Vitor Emanuel Ferreira, que nasceu em 2008. Foram 7 atletas. Alguns já vão em dezembro agora para as categorias de base do Santos, os outros apenas em fevereiro, mas todos já foram aprovados. Isso mostra que Caratinga é um celeiro de talentos, a região. Mas aí, Rogério, você vê, por que os times de Minas não pensaram nisso? Tem que vir lá de São Paulo. Boa pergunta, isso. Doutor. Por quê? Boa pergunta, por quê? Para o ano que vem, já estão agendadas uma peneira do América e outra do Internacional de Porto Alegre. Aí eu pergunto, Atlético e Cruzeiro estão fazendo o quê? Não, mas é aquela velha história, né? Você precisa de muita coisa para poder chegar até os caras, né? E não se percebe que... E vocês viram aqui a idade dos meninos. O menino que nasceu em 2012. Nasceu em 2012, tem 7 anos. Então, quando a gente fala que Caratinga é um celeiro de atletas, né, de talento. Como é que chamava aquele hoje acho que me parece que ele estava até com o Bar lá no CTC, que jogou no Botafogo há muito tempo. O Marcelo Alves? O Marcelo Alves foi um pouco mais velho já. Sim. Mas ele foi pro Democrata, foi revelação, foi pro Botafogo, depois fez uma carreira muito bonita, né? Por problemas de joelho, teve que encerrar a carreira um pouco mais cedo. Mas agora a gente tem o Jones Carioca, né? Que também saiu daqui um pouco mais tarde. Né? Quando falo um pouco mais tarde, o Jones saiu com 15, 16. Mas era normal, a gente está vendo o moleque sair daqui com 7 anos de idade. Né? Daqui a pouquinho eles estão esperando na porta da maternidade. Nasceu, tem cara de jogador, vão levar. Né? Então é um negócio que é... Agora, o Aurimar tenta fazer o trabalho aqui, né, Aurimar? E você está se estruturando para aproveitar isso, né? Para aproveitar esse talento que Caratinga tem de sobra na formação, né? Então, Rogério, todo mundo que já me conhece sabe que é uma luta minha incentivar não só a equipe Palmeiras, mas as demais equipes dos distritos e da cidade a trabalhar base. Até porque a gente vê os erros das equipes profissionais quando se contrata muito medalhão e não dá oportunidade para aqueles atletas da base. A gente vê isso acontecer também aqui no futebol amador. Nós vemos hoje aqui uma Copa Distrital muito focado nos principais atletas da cidade, um regional muito focado nos atletas de outras cidades e aquela molecada nova que a gente tem a oportunidade de ver jogar e você visualiza que ele tem potencial para crescer no futebol amador, ele acaba não tendo oportunidade. Eu quero citar um exemplo aqui, vou citar 2 atletas rapidinho aqui. O Mateuzinho jogou conosco, foi campeão em 2016 na categoria aspirante pelo Palmeiras. Eu já falava lá no decorrer do jogo, falava, gente,
Esse garoto, ano que vem, ele estava com 18 anos, é titular do Palmeiras. 2017, 2018, 2019, ele foi jogar por dinheiro para equipes que têm condição de bancar, mas ficou no banco para boleiro. O garoto está com 21 anos e não apresentou o futebol dele. Nós temos um outro atleta aqui também que destacou, jogou 2017 com a equipe do Santo Antônio, que é o Marlin, que o pessoal chama de Santa Zita. Ótimo jogador, foi revelação 2017 do campeonato, quando foi campeão pelo Entre Folhas, inclusive. Comeu a bola na categoria aspirante contra a nossa equipe, desclassificou nossa equipe 2-1, nós éramos muito mais superior do que a equipe dele em nome e em campo, mas ele foi diferencial no time, foi pro Entre Folhas, né? O Entre Folhas estava com recurso reduzido, um teto lá de 20, 25 mil, o Beto levou ele, levou uns outros atletas, terminou o campeonato como revelação e jogando muito a final. O que aconteceu com ele nos outros 2 anos seguintes, gente? Ele ficou no banco para a Matonense na Copa Distrital, no América esse ano no banco, e no Regional também ficou em banco. Então o que acontece? Nós temos que dar mais oportunidade para esses atletas, até porque um dia esses boleiros aqui vão aposentar. E quem vai ser os novos boleiros da cidade? É essa garotada que está surgindo exatamente. aí. Agora o doutor Geraldo estava lembrando agora há pouco de um caso aqui, eu não me lembro o ano, doutor, em relação a essa ida suas à casa do... Já tem muito tempo. O senhor lembra quando foi? Deve ter pelo menos uns 15 anos ou mais. Talvez 2004, talvez. Por aí. 2004, campeonato de 2004, que era um campeonato fechado. Só se podia fichar jogador de Caratinga ou então da cidade onde tinha equipe jogando o campeonato. Era uma das condições. Um regional fechado, seria isso? Era uma condição para que o atleta jogasse em algum clube que ele morasse em Caratinga ou uma das cidades que tinha time jogando filial. na competição. Surgiu um caso de um atleta e houve uma denúncia, até anônima, Foi aí que eu mudei a minha opinião sobre o campeonato fechado ou aberto, porque eu era a favor do fechado. Mas dava tanto recurso que eu acabei mudando para abre esse negócio e deixa todo mundo jogar. Esse atleta, houve a denúncia de que um atleta que jogava num determinado time, não me lembro qual não morava aqui e moraria no Vale do Aço. Mas na ficha dele, descrição dele, ele tinha um endereço de em Santa Rita. Mesmo. Diante da denúncia, nós fomos, como é que chamava aquele que era diretor, presidente da Liga, que faleceu? Jovino? Não, aquele senhor, o moreno, mais gordinho, baixo, já tinha mais velho. Tinha o Sr. Nelson Souza. Nelson. Ele que era o presidente da época. Presidente da Junta, me lembro. Grande, saudosa memória, isso. Nelson Souza. Então nós saímos à noite aqui e fomos a Santa Rita no endereço que ele deu. Chegamos lá no endereço, não queria conversar com ele. Não mora aqui, não. Ele, não, ninguém conhece. Ali perguntou, né? Ninguém sabia quem era, nunca ninguém viu falar do cara. Mas você sabe por que acontece esse tipo de coisa? Obviamente vocês sabem, são experientes. O estelionatário, aquela pessoa que gosta de passar a perna nos outros, ele faz na certeza da impunidade de que ninguém e contando com a preguiça de quem tem a obrigação de fazer. O cara faz, ninguém vai checar isso mesmo? Coloca aí, ninguém vai olhar não. Então todo mundo que gosta de passar a perna no outro, age assim. Acha que assim ninguém vai correr atrás disso. E nós fomos lá e constatamos. Se deram muito mal, né? Eu acho também que hoje tem que ter as súmulas, eu acho que deviam ser levadas na junta para verificar se teve alguma punição mais séria. Porque eu acho que a partir de uma fiscalização maior, o nível a credibilidade do campeonato. O campeonato vai ser outra coisa. E assim, eu fico com muita vontade, eu queria que o senhor viesse aqui já há algum tempo, mas como eu falei, né, com a agenda
de viagens que o senhor tem. Só viagem, É quase igual do Papa, né? Viagem bem... Agora, quando você falou, eu estava lá na Grécia e Turquia. Estava na Grécia em outubro. Agora está indo amanhã, vai ser obrigado a fazer uma viagem desgastante. Para a África do né? Sul. A Dani está quase ficando com pena do senhor e querendo ir no lugar do senhor. Ela falou que se o senhor quiser, ela sofre essa penalidade para o senhor. Ela falou que se o doutor Geraldo estiver muito cansado, eu vou fazer esse sacrifício no lugar dele, da próxima, Dani, eu não vou pensar. Coloca aquele cartão de crédito na nossa mão, né, Dani? E a Dani vai lá fazer esse sacrifício para o senhor. Entre uma e outra, eu estava cansado, porque numa viagem você cansa. Sim. Então nós tivemos uma pescaria lá no Amazonas, Sim. de uma semana. É para relaxar. Para relaxar. Sim, ninguém é de ferro, só passear. Só passear. Só descendo o rio. Não. Doutor, mas é o seguinte, então só por isso, só agora nós conseguimos com que o doutor Geraldo Lins viesse aqui. O doutor Geraldo fez parte daquela comissão que organizou a eleição na LCD, né, na última eleição agora. E houve algumas polêmicas exatamente por conta que a situação legal da LCD junto à Federação Mineira de Futebol tem pendências. Mas isso não impede que seja feita uma eleição de maneira correta. Não, eu acho que tem que... Até para que os que forem eleitos possam regularizar a situação. Porque senão fica complicado. Vai ficar a vida toda, se você não tem quem vai poder legalizar, então você elege alguém que possa. E outra coisa, o que a gente disse algumas vezes é que a orientação da eleição na Liga, que colocou o Tom como presidente da entidade até o ano que vem, se eu não me engano, essa eleição ela foi orientada pela própria Federação Mineira. Foi. Né? Foi uma orientação pela própria federação, que entendeu que, embora a Liga não tivesse totalmente legal, regularizada junto à federação, como filiada ela deveria orientar a eleição. Para que se fizesse uma eleição normal e que amanhã a própria federação aceitasse aquela eleição. Exatamente isso. Então, tudo que se pediu naquela oportunidade, eu me lembro de ter sido feito. Edital no jornal, comunicando os interessados em informação de chapa. As chapas todas vinham para que a gente verificasse. Foi comunicado aos clubes. Eu me lembro que houve até uma dúvida que, mas se os clubes não estão legalizados, como que eles podem votar? A orientação da federação na época foi que... mesma situação da Liga. De cima para baixo. Exatamente. Os clubes, eu me lembro que a convocação da eleição ela poderia ter sido feita pelos clubes fundadores da Liga. Exatamente. Que no caso, tem muita gente que se acha entendido de história de futebol de Caratinga, mas sabe tanto quanto eu de motor de avião. No caso é o Esporte Clube Caratinga, o América, o União Rodoviário e o São Domingos de Ubaporanga. São os 4 clubes que fundaram a LCD. Mas foi permitido até que outros clubes também... Os que jogaram o campeonato nos últimos 5 anos. E aqueles que estavam participando efetivamente do futebol na região. Eu quero puxar um gancho aqui rápido, falou de LCD. Essa semana passada agora eu estive ligando diretamente para a Federação Mineira no intuito de vincular o nosso clube, a nossa equipe, à Federação Mineira. Então, como eu sei que a Liga ainda não está 100% regularizada, quando eu mencionei se eu poderia me filiar à Federação a Liga de Ipatinga, o senhor Catita, o que ele falou? Ele informou que tem uma portaria nova lá, aonde não mais pode ser feito esse processo. Porque antes era assim, né? Minha liga da minha cidade está bagunçada. Você tem que filiar a Liga de Caratinga. Na mais próxima e coloca o teu clube em dia, ok. O que ele retornou para mim? Que só é possível fazendo pela a liga local. Aí, até facilita para poder... Eu falei com ele assim, olha, eu poderia no primeiro momento ficar até indignado, né? Porque eu estou Mas eu fico até feliz, porque... Mas por que eu tenho que ficar agora, a liga eu não posso fazer? Mas falei, eu fico satisfeito agora, porque isso é mais um motivo, um incentivo para nós, por exemplo. A partir desse momento eu já vou aqui abertamente já dizer para o presidente atual, o Tom, eu já tinha dito isso. Que está trabalhando na legalização. O meu apoio incondicional a ele, à presidência da Liga. E agora muito mais, porque realmente para o Palmeiras estar
filiado à Federação Mineira, tem que ser através da Liga de Caratinga e qualquer outra equipe. E isso, Olimar, cai por terra um outro discurso que a gente ouviu muitas vezes, porque, doutor, da mesma forma que tem muita gente que se acha entendido em justiça, em leis, né? E a gente vê muito aí, principalmente na questão da rede social, que você vê de gente que não tem segundo grau e que acha que é entendido já vai em leis. Discutir leis. O futebol também tem disso. Tem gente que não entende absolutamente nada e acha o bam. Isso joga por terra aquela outra história de que, por que não se faz uma outra liga então? Não pode fazer outra liga. Pode. A liga já existe. A federação não admite que seja feita uma outra liga. Então qualquer pessoa que falar para você que vai fazer outra liga é mentira. Não tem o que o futebol de Caratinga precisa é se organizar para reestruturar a liga que já existe desde 1962. Então, por que a gente não funda outra liga? Então, não tem disso. Não existe isso. Eu ponho alguma experiência que eu tenho, eu ponho o meu nome à disposição do Tom a hora que ele precisar, para poder ajudá-lo. Porque, isso eu ainda não tinha dito para você, eu trabalhei no início da minha profissão como advogado, até antes de formar, eu advogava na Federação Mineira de Futebol e o destino faz da gente uns absurdos. Eu que sempre nasci atleticano e vou morrer atleticano. Com 118 anos? Com 118 anos. Já advoguei para aquele time. Já advogou para aquele time? Porque eu advogava. Ossos do ofício, né? Eu trabalhava no escritório junto com o meu primo, que infelizmente era cruzeirense, e quando ele viajava, tinha que a obrigação do escritório eu tinha que ir lá. Que cumprir. Poder... Fazer o quê, né? Então, toda terça-feira, nós tínhamos reuniões e julgamentos no tribunal. Foram anos, pelo menos 10 anos. Com essa fala do doutor Geraldo, a gente vai pegar um gancho para o próximo bloco, para a gente poder falar um pouco mais sobre o futebol regional, sobre a liga, e depois você me conta essa história de advogar para aquele timinho, segundo o senhor. Timinho. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Aquele pão quentinho saindo do forno, biscoitos artesanais, bolos. Aqui na Padaria Santa Cruz, a gente faz de tudo para que você tenha um perfeito café da manhã. E para o lanche da tarde tem salgados, hambúrguer, baguete. Dá até água na boca, não é? E tem também produtos sem lactose e sem glúten. Para deixar a sua festa ainda mais gostosa, recebemos encomenda de bolos, tortas e docinhos. Aqui na Padaria Santa Cruz só produzimos alimentos que colocamos na mesa de nossos familiares. Padaria Santa Cruz, há mais de 17 anos com você. VIP Eletrônicos, a loja de informática e games mais completa da cidade. Jogos para todas as plataformas, placa de vídeo, placa-mãe, memória, processador, notebook, celular, videogames, drones e acessórios em geral. Na VIP Eletrônicos, você tem também assistência técnica em computadores, notebook e videogames. Tudo isso com o menor preço e profissionais capacitados. Tudo que é novidade você encontra na VIP Eletrônicos, Avenida Olegário Maciel 412, em Caratinga. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel,
e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião, para continuar essa resenha aqui que está com muita qualidade. E para ficar melhor, só tendo mesmo o delicioso Café Paulo Maciel, o café mais gostoso do Brasil. De manhã, à tarde, à noite, com pão de sal, com pão de doce, com bolo de chocolate, com aquela rosquinha de nata que a vovó faz. Eita, cafezinho bom esse Paulo Maciel. Bom demais da conta, café gostoso de verdade. Você encontra na mercearia, no sacolão, na padaria, em todo lugar. Café Paulo Maciel, uma delícia. Doutor, no último bloco o senhor falou que coloca o nome do senhor à disposição do Tom. Mas, pelo simples fato de o senhor ter estado na eleição como presidente da mesa, eu acho que isso já deu para a eleição do Tom e a eleição que aconteceu na LCD agora, um tom de credibilidade, desculpe o trocadilho, eleição do Tom, um tom de credibilidade é muito grande, por ser o senhor quem é. Então, assim, se tiver alguém ainda imaginando que a eleição na LCD não foi válida, essa pessoa está equivocada. Tá equivocada, porque olha aqui para você ver. Quando me perguntaram se eu aceitaria compor nessa comissão, eu verifiquei o nome das pessoas que ali estavam. E todas eram pessoas de alta credibilidade. Isso conta muito, né? Conta, essa palavrinha credibilidade porque é um negócio. Você não vai julgar seu nome em um lugar que você já viu que poderia ser viciado. Sim. Mas quando eu vi, e até você pela viu, toda a história que o senhor tem, né? Você viu quem é que estava lá. Sim. Então vimos e examinamos as coisas todas, a papelada, as inscrições, tudo sem pensar num e outro, pensando na legalidade. E foi o que fizemos. E quando eu digo hoje para você que se ele precisar de mim, eu estaria à disposição, é porque eu tenho uma boa experiência na justiça desportiva. É algo que, confesso a minha ignorância, eu não tinha conhecimento. Eu advoguei, no mínimo, uns 10 anos na justiça desportiva, porque, como eu estava te falando, eu pertencia a um escritório de advocacia, de um meu primo, Antônio Oliveira Lins, que era diretor e advogado do Cruzeiro. Quando ele viajava, ou na impossibilidade dele ir, eu tinha que ir, embora seja atleticano, mas o advogado, ele não é o clube dele, ele é o processo que ele está lá. Então, muitas vezes eu fui chamado. E com isso, eu passei a advogar muito para outros clubes, principalmente clubes do interior, que precisavam de um advogado em Belo Horizonte e sempre me contratavam. Então eu advoguei muito tempo. Daí, quando eu vim para Caratinga... É que ano você veio para Caratinga? Eu vim em 90 e... Eu cheguei em Caratinga, na verdade, no finalzinho, dia 28 de dezembro de 91. Trabalhando efetivamente foi em 92. Então eu passei a dar alguns palpites do futebol, então até eu pela frequentava, paixão, exato, então ia, e com isso eu comecei a participar junto com o Jovino, com o Evaristo, Jorginho Mexidinho, muito tempo. Essa turma então, toda. Eu fiquei com eles muito tempo, ajudando ali. Olimar, quando a gente ouve alguém com a experiência do Dr. Geraldo, com a credibilidade do Dr. Geraldo, colocar o nome dele à disposição para ajudar nesse processo de recuperação de credibilidade do futebol de Caratinga e da Liga. E nós vamos ter agora no final de semana que vem, nesta semana, quer dizer, a final do Campeonato Regional no estádio Dr. Maninho entre a equipe da Santa Bárbara e o São Judas, e vai ser uma grande final. Quando a gente ouve alguém do tamanho dele colocar o nome à disposição, dá um alento a mais para quem é apaixonado por futebol como nós e jovem como você, que tem muita história pela frente ainda, né? Sim, Rogério. É muito bom a gente ter
a história de vida, a presença e a orientação do doutor, até porque, para nós que estamos iniciando agora, isso é bom que isso encurta caminho, né? Sem dúvida. Vai pelo atalho, né? Exato, exato. E quando a gente está falando do LCD, né, da Liga, a gente precisa resgatar a Liga com pessoas de boa vontade, de boa índole, pessoas com credibilidade, porque o futebol de Caratinga, não é só de Caratinga, não, o futebol da região, o futebol amador, ele perdeu espaço, ele perdeu espaço como opção de lazer, justamente porque os diretores só pensam em si, benefício a si próprio. Se o meu time estiver passando de fase, o Geraldo, o doutor Geraldo, o Rogério, que se dane, vamos dizer assim, exatamente, você passa só a viver o time seu. E eu sou um incentivador, o pessoal que já me conhece mais no grupo da Copa e tal, de a gente unir os clubes, aproximar. Inclusive nós tínhamos uma ideia com o Alencar de patrocínio de criar uma associação dos clubes amadores. Mas... E é bom deixar claro, desculpa te cortar, tem muita gente que se acha inteligente, que não é tanto assim, que confunde criar uma associação com a nova liga. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Só para deixar claro. Você pode ter a associação, você pode criar quantas você achar que deve, dependendo dos assuntos. Liga não. Então, só para esclarecer... A associação vai ser um apêndice da liga. É porque tem muita gente... e o futebol, as pessoas têm memória curta e tem muita gente que tem cara de pau. Tem gente que tem cara de pau de aprontar, aí depois estufa o peitinho e posa de bom moço, de inteligente e aquela coisa toda. E tem muita gente que vai na conversa. Então, a nova liga não existe. Legalmente não existe. Impossível. Não tem jeito. Impossível. A associação não é liga. Só para deixar claro, desculpe ter te cortado. Sim. Então, essa foi a ideia até do Alencar, né, mais conhecido como Caldo Patrocínio, da gente criar uma associação, não para substituir a liga, mas sim para fomentar melhor, representar melhor, criar assim, um grupo e assim ter mais representatividade no meio político, no meio público, até porque... Que é importante. Exato, é fundamental. Nós em Caratinga aqui, nós não temos nenhum tipo de incentivo assim, com base de pequeno, médio a longo prazo. Nós temos muito pouco as ajudas. O paliativo. Nós temos o paliativo. Mas aí o projeto esportivo mesmo. Hoje, como a gente também tem muita dificuldade, eu falo que todo mundo, a grande maioria, pensa em si próprio, porque a cultura do brasileiro hoje é essa. Se nós somos 10 amigos, e aí uma pessoa me chama por fora e fala assim, Aurimar, eu vou te dar essa vantagem aqui, mas você esquece a amizade com os 9. Na hora. Nós a maioria. temos essa cultura, infelizmente. Exatamente. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas como essa dificuldade de criar associação, ela está muito grande porque os clubes não querem se organizar, Então, por isso que eu falei no bloco anterior, olha, eu agora já apoiava e vou apoiar mais. Inclusive, eu também estou à disposição e quero compor alguma cadeira na liga. E outra vez a gente falou aqui agora há pouco da questão de eleição na liga, e eu nunca pensei em colocar o meu nome para presidente da liga, para ser presidente da LCD, porque a minha função eu acho que é outra. Né? Você tem que ser o crítico. Então, você como repórter tem que ser crítico. A minha função... Tem gente que confunde. Tem gente que quer ser imprensa, quer ser presidente. Não pode. Você tem que entender. Ou você tem um programa de esporte, um blog, uma coluna no jornal, ou você é jornalista esportivo, ou você é dirigente esportivo. Exatamente. Você não pode unir as duas funções. Não tem como. Não tem como. Fica difícil. Né? Você tem que definir ou uma coisa ou outra. Até porque, se não houver crítica, você não cresce. A liga, se ela não tiver os repórteres para mostrar os erros e acertos, ela vai ficar estagnada. Desde que essas críticas sejam feitas por pessoa com credibilidade, com competência, com bom senso, com aquela intenção de fazê-la crescer e não acabar. E não acabar, para se criar uma outra. Exatamente. Né? E aí, Rogério, o que acontece? A associação ela está muito difícil, até porque a grande maioria dos clubes da Distrital, eu falo isso abertamente para eles, e aqui não vai ser difícil dispor isso.
a grande maioria só quer Copa e ficha. Como também é no regional. Quem vai fazer o campeonato? Quando é que começa? Me dá a ficha. Acabou o regional, todo mundo vira as costas para a liga, por isso que a liga não caminha. Porque não é o Tom que tem que fazer a liga andar. São os clubes. Exato. Bom Jesus, Esplanada, Limoeiro, Santa Cruz e assim por diante. Tá certo, Rogério? Exatamente. Então certíssimo. o Palmeiras, a partir desse momento, o Os Palmeiras associados da clubes. liga, que a liga é o quê? É uma entidade. Se ela não tiver associada, ela não, sem ela clube acabou. não existe liga. Não tenho. Sem clube não existe liga. Qual que é a finalidade da Finalidade existência da da liga. liga? É os clubes. Os clubes, É unir os Agora, é o clubes que você e falou. fazê-los viver. Agora, é o que você falou. Infelizmente, o que acontece no futebol regional, a gente vê muito também no futebol nacional, no profissional. Você quer ver um exemplo claro? Todo mundo reclama de arbitragem quando é prejudicado. Claro. A arbitragem é horrorosa. Os juízes são fracos, erram muito, o VAR carece de reparo. Dá título pro Flamengo. Pro Flamengo. Até que esse não deu não, né, doutor? Esse, O VAR? 12 pontos de diferença, não dá pra reclamar não, né? O VAR não dá é não, né? Se o Flamengo Agora, é campeão, foi um VAR. Agora me fala o seguinte. Quando acontece um favorecimento, um erro da arbitragem a favor do Atlético, do Cruzeiro, fica todo mundo caladinho. Exatamente. O cara só chia quando ele é prejudicado. É o que você acabou de falar agora. O presidente da liga pode ser uma porcaria, mas se o meu time for campeão então Tá pode bom, ficar lá mais 10 fica anos. lá, Essa é a mentalidade que infelizmente a gente vê acontecer, né? Exato. Olha, eu quero agradecer a presença do Dr. Geraldo, não sei quando que as empresas de turismo vão permitir que ele venha ao nosso programa de novo. O Dr. Geraldo é um garoto propaganda das agências de turismo. Olha, eu quero agradecer o Dr. Geraldo Lins pela presença mais uma vez, muito obrigado. Sempre à sua disposição aqui. Eu tenho certeza que o senhor esclareceu muitas coisas para o nosso futebol regional. Fiquei muito feliz de o senhor colocar o nome à disposição mais uma vez, porque as pessoas de bem de Caratinga, que gostam do futebol, precisam cada vez mais colocar o nome à disposição para o crescimento do futebol. Ainda mais agora. O Dr. Geraldo poderia estar nem aí para o futebol, mas eu gosto. Mas ele gosta. E o Aurimar... E você sabe que eu já fui fundador de um clube na minha cidade, Cerro. Nós fundamos lá o Spartak. Spartak? Que tinha na Rússia, aquele time Spartak famoso. Moscou. Então nós criamos o Spartak lá no Cerro. É um time que até hoje, né? E o senhor é o fundador do clube. Esse clube hoje deve estar com o quê? Uns 50 anos de fundação. Então, assim, a ligação do senhor com o futebol amador... Nunca joguei, você sabe? Uma única vez da cidade de Goiânia me puseram no campo, em 5 minutos mandaram me tirar, porque eu era ruim demais. Não dá pra coisa. Vai ser juiz que é melhor. É melhor. Meu amigo Aurimar, obrigado mais uma vez pela presença. É sempre muito legal bater papo com você, porque a gente possa falar de futebol amador em Caratinga. Eu tenho certeza absoluta que o Palmeiras vai mudar um pouco essa cultura nossa que o dirigente só quer olhar para ele. Porque você pensa diferente e eu espero que contamine os outros, os demais. A gente está trabalhando para isso, né, Rogério? A gente espera que mais pessoas entendam essa mensagem, né? Que a gente consiga realmente mudar um pouco o perfil do campeonato, tanto a distrital quanto o regional. Eles estão muito fixados no critério só de quem gastar mais tem maiores chances de chegar. E nem sempre, gastando toda essa quantia, o time ainda é campeão. E muitas vezes, gastando, você não forma jogador. O que eu falei naquele bloco anterior, né? Nós temos aí grandes atletas de base que já despontou, mas ainda não ganhou visibilidade porque ele está ficando no banco para os goleiros. Porque eu tenho Inclusive, um medalhão que às vezes é pior do que ele. Mas tem quero aproveitar o seu programa aqui e já abrir, né, mais espaço, mais visibilidade. Nós temos uma sugestão para a Copa Distrital para os próximos anos, de abrir o espaço na categoria aspirante para 5 atletas sub-17 e o clube que levar atletas de base, que a Copa só permite atletas após o 16, então é a categoria sub-17. O clube que levar esses atletas de base, esse atleta vai ficar vinculado a esse clube mais 2 anos. Então o que seria? Ele vai jogar com 17 anos para o Palmeiras, 18, 19.
E também uma proposta de criar um ranking dos atletas de Caratinga e limitar o número desses atletas por time, justamente por 2 motivos. Primeiro, equilíbrio técnico. Sim. Não adianta, a gente está vendo a Distrital aí vários anos, você pega a primeira fase, se você colocar o aspirante jogar o titular, ele classifica. Então você faz um investimento muito alto, os clubes que gastam, para decidir em 2 jogos, semifinal e final. Então o primeiro motivo, o primeiro ponto, equilíbrio técnico. Segundo, equilíbrio financeiro. Porque a gente distribuindo esses atletas pelos clubes, primeiro que a gente vai valorizar muito o atleta em si. Ele está naquela lista, no ranking do melhor atleta, o melhor goleiro, o melhor zagueiro, o melhor cabeça de área, o melhor camisa 9. Isso é uma valorização para ele, até para jogar campeonatos fora da cidade. Sem dúvida. Tá certo? Então a gente tem conversado isso lá no grupo da Copa Distrital. Nós temos o apoio hoje do Palmeiras, Dom Lara, América de Santa Efigênia, Amatonense, do meu amigo Arnaldo, do Jefferson, do São João Jacutinga, do Catito, do meu amigo Valtinho Souza Grimal. E eu acho esse apoio importante porque quanto mais clubes aderirem à ideia, aqueles que são contrários a ela eles vão ter que aderir. Ou então não joga a competição. Não vai, ele vai ter que ficar fora. E quando nós estamos falando de pensar melhorias para todos, nós estamos fomentando a base, nós estamos produzindo mais atleta para os campeonatos. Então, assim, nós precisamos e garantir um futuro bom. A continuidade dos clubes, né? E o campeonato em alto nível também. Então, eu acredito que o João, né, mas o Robson vai colocar isso em apreciação, apesar que, na minha opinião, nem precisaria. Na minha opinião, já poderia bater o martelo. Eu acho que eles vão colocar porque é a questão democrática, né? Mas... Sim. Eu não digo a questão de criar o ranking dos atletas, não. Mas eu falo de base. A de base. A de base não precisa, não. O ranking precisa sim, a de base sim, não. Claro, mas o ranking é um negócio que você tem que pensar muito. Até porque, Rogério, nós estamos trabalhando sério, com muito empenho, porque o meu pensamento é esse. Não é o Palmeiras campeão ano que vem, em 2020, nem em 2021. Eu quero ser competitivo em 2022, que eu vou estar com sub-20 na categoria formando jogadores. Podendo jogar o regional em alto nível, a molecada voando, tecnicamente, disciplinarmente, dentro da mão do professor, atleta sem vícios de boleiro, tá certo? E com custo, gente, muito baixo. Quer dizer, qualquer clube de pequeno, médio e grande porte vai se beneficiar dessa ideia. Então, não estou falando só para o Palmeiras, não. Estou falando para todos os clubes de nível distrital e regional. Apesar, Rogério, que tem muita gente que fala comigo assim, mas o Palmeiras tem que jogar só de distrital. Muito pelo contrário. Eu quero jogar distrital, eu quero jogar o regional de Caratinga. É outra mentalidade que a gente precisa mudar em Caratinga. O horário está estourado, gente, mas quando o doutor voltar de viagem, numa outra oportunidade, já está convidado para estar aqui de novo. Aurimar, mas é o seguinte, não é algo, é uma outra mentalidade que precisa ser mudada também. Por que tem time em Caratinga que acha que pode jogar só uma competição? É aquela velha história, né? Não, mas o meu dinheiro só dá para jogar uma competição. E se a competição que você gasta tanto fosse mais barata para você? Daria para jogar 2 ou 3? Porque é outro ditado que se fala muito na roça, angu de um dia não engorda cachorro, tem que comer todo dia. Se diminuísse o número de boleiros e mais jogadores da base que criaram dentro do clube, você fazia muito mais. Exatamente. Olha, obrigado os dois pela presença. E abraço para você que está em casa até agora. E se Deus quiser, semana que vem a gente volta com mais um Abrindo o Jogo. Aquele abraço.